Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise especial de Ipera IP3, pregão desta segunda-feira, dia 28 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Essa análise especial foca em olhar os ativos aí em diferentes prazos operacionais, falando aí de Ipera desde longo prazo até o curto prazo, falando de tendência, de níveis de preço, o que reverte a tendência vigente, enfim, muitas informações que tendem a ser úteis de alguma forma para você que está acompanhando aí esse papel. E além disso, a ideia não é só contribuir para diferentes perfis aqui que esteja buscando aí oportunidades nesse ativo, mas também contribuir em termos de aprendizado. Se esse vídeo for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais e pode comentar aqui embaixo também, fique à vontade. Vamos lá, vamos começar aqui, colocar o gráfico na tela, falando aqui do gráfico primeiramente anual. Nesse ano está caindo 22,88%. No pregão de hoje ela está passando por uma baita volatilidade. Ela, só para você ter uma ideia, ela já foi aqui embaixo, já fez uma mínima em R$ 20,69, a mínima aqui, ó, 20,69, e está se recuperando aqui só dentro do pregão de hoje. Vou botar aqui no gráfico diário, só dentro do pregão de hoje, ó, ela veio aqui embaixo, na verdade não foi 20,69, foi 21 e 21. Então, só aqui no pregão de hoje, ela já chegou da mínima para a máxima 26%. Volatilidade realmente muito forte. Agora está no leilão de novo, leilão puxando um pouquinho mais para baixo aqui. Mas vamos lá, vamos primeiro falar do gráfico anual. Ela aqui gera um sinal um pouco mais negativo nesse prazo operacional. Está ali ainda brigando com a média móvel exponencial de 10 períodos, só que o que chama atenção é que essa ação ela veio aqui dentro de um movimento de subida no gráfico anual, cada barra dessa aqui representa um ano, passou 4 anos andando de lado, após bater na média, como se fosse esses 4 anos uma correção desse movimento de subida, gerou essa pancada para cima, esse forte movimento de alta aqui, desse ano de alta de 64% de 2022. Isso aqui, ele traz uma expectativa de dar continuidade à tendência de alta de longo prazo. Só que essa ação faz o ano seguinte com queda aí de 18,78% e esse ano a ação caindo aí 22,88%. O pior é que ela oscilou abaixo dessa região aqui, então ela quebrou o sinal de alta aqui, ela estourou esse sinal de alta, o que traz um cenário no mínimo aí de ficar com o pé atrás, com certa indefinição em relação a um prazo mais longo nesse ativo. E olhando para o gráfico quadrimestral, aqui dá para perceber que ela estourou a estrutura de alta, ó, rompeu o último fundo responsável pela mínima que antecede toda a máxima do movimento de subida, da máxima da tendência de alta de longo prazo. Então esse movimento aqui de baixo quebra a estrutura dela de alta, só que volta para a região importante de suporte, chega ali na faixa dos 22,60, essa região aqui até a região dos R$ 20, região importante de suporte. Bate nesse patamar e está se recuperando aqui, deixando essa sombra inferior no decorrer desse pregão. Mas o sinal foi deixado aqui no sentido de sinal negativo. Ainda faltam 23 dias para esse candle aqui fechar. Esse candle do gráfico aqui quadrimestral. Faltam 23 pregões. O que seria relevante aqui para trazer algum sinal positivo ou melhorar o cenário para compra de prazo mais longo nesse papel? Como isso aqui era um teto anterior, dá para perceber, observe que isso vai coincidir também com a média. E com a máxima dessa barra aqui, que está na faixa dos 31,96, esse é o outro aqui na faixa dos 32,90. Então, ela ultrapassando essa região ali, eu vou botar aqui dos 32 a 33 reais, ela gera uma expectativa mais positiva e principalmente se um prazo menor, mensal, semanal, diário, passar a proporcionar sinais de alta acima desse nível de preço, fica mais interessante para arriscar operações de compra com a melhor relação risco-retorno. Nesse momento, a informação que a gente tem é a ação quebrou sua tendência de alta, ela ficou indefinida, o que tornou o risco um pouco maior para buscar operações de prazo maior em Ipera. Tá? Então, nesse momento, temos um risco maior em cima desse ativo. No gráfico mensal, falando de tendência de longo prazo, no gráfico mensal a tendência é de baixa. Aqui dá para perceber o zigue-zague descendente, topos e fundos descendentes, zigue-zague descendente. Essa ação veio aqui, rompeu toda essa região aqui de fundos anteriores, bateu nessa região no pregão de hoje, estava lá embaixo, agora há pouco gerou um movimento muito forte de recuperação. Mas a tendência mudou com essa recuperação? Ainda não. Para quebrar a tendência de baixa, para reverter a tendência de baixa de médio para longo prazo, visto pelo gráfico mensal,
médio para longo prazo, ela tem que romper essa máxima que foi a máxima do mês de agosto, localizada em R$ 32,16. Aqui dá para perceber a força por parte dos vendedores, que foi tentar voltar para cima de um nível de suporte, não conseguiu fechar acima, testou a média, gerou um sinal de pivô de baixa no mês passado, que aumentou a probabilidade de vir a perder esses fundos aqui, de testar os seus próximos suportes. Testou, inclusive, essa região aqui, ó, bateu nessa região e está se recuperando nesse nível de suporte. Então, ativo. Entraria comprando agora com essa recuperação em cima do suporte? Eu não entraria comprando. Por quê? Porque o cenário não mudou ainda para essa ação. Por mais que tenha gerado essa recuperação aqui no pregão, está gerando essa recuperação no pregão de hoje após uma forte volatilidade para baixo. Só para você terem uma ideia, ó, a ação chegou a cair aqui na faixa de 19%, e aí essa recuperação até o presente momento vai de 26%. Volatilidade muito grande. Então, nesse caso, eu fico esperando o mercado dar uma definida maior, se eu for buscar operações de compra, tá? Dar uma definida um pouco maior e pelo menos voltar para cima de nível de suporte, desculpe, resistência. Dar algum indício de força para os compradores. Então, aqui no gráfico mensal, qual seria um primeiro indício de enfraquecimento da tendência de baixa e força por parte dos compradores? Fechamento de um mês aí para cima da média, para cima da região, e preferencialmente dos R$ 29,00. Resistência na faixa dos 28,62. Ela segue com resistência válida nesse mês, nessa região aqui na faixa dos 24,88, seguido da região dos 21,84. Falando em termos de projeção, a projeção de longo prazo, quando a gente tem uma reversão de tendência que é utilizada, é essa aqui, ó. Você pega aqui esse movimento aqui, que era o último de alta, quando ele é revertido, você projeta ele para baixo aqui, então a projeção ficaria na faixa dos 12,24, 12,25, que vai ficar em cima dessa outra região de suporte. É uma certeza que vai cair aqui? Não, é uma projeção de baixa. Enquanto o mercado não der um sinal de reversão maior da atual tendência de prazo menor, médio a longo prazo, aí fica apontando um pouco mais para baixo. Não significa dizer que vai bater aqui, é só uma orientação e saber que a gente tem um risco maior na compra nesse ativo enquanto não tiver sinal de força dos compradores, que é o que a gente busca aqui pelo gráfico, o rastro de força de compradores e vendedores. Então, nesse momento, está justamente aqui o comportamento do preço em cima de uma região importante de suporte, que normalmente tende a entrar pressão compradora e está entrando essa pressão compradora no ativo. Mas segue dentro de um movimento de baixa no mensal, dentro de uma tendência de baixa e abaixo de níveis que foram perdidos ali em termos de antigo suporte, funcionando como resistência. Depois do gráfico semanal, a gente tem aqui o papel também dentro de uma tendência de baixa. Fechou a semana passada gerando um sinal de baixa, foi lá embaixo, atingiu várias projeções aqui, ó, pegar a projeção principalmente aqui do gráfico mensal, que é essa última caixinha de correção aqui, deixa eu botar aqui em azul, essa última caixinha de correção, que eu boto caixinha aqui para ficar mais fácil de se entender, essa correção daqui para cá, quando ela é perdida, projetando ela aqui para baixo. Então é uma das projeções que a gente pode fazer. A ação foi lá e bateu na projeção na faixa de 21,67 e esboçou aqui uma forte recuperação há pouco tempo. Olhando aqui para o gráfico então semanal, a tendência segue de baixa. Quando é que a tendência de baixa muda no gráfico semanal? É basicamente no mesmo ponto aqui, eu diria que é no mesmo ponto do mensal 32,16. Tem regiões intermediárias aqui, principalmente essa aqui, que já vai dar um indício de mudança dessa tendência, que é o papel retornar para cima do patamar de 27,65 a R$ 28,00. É uma região ali que para trás, ó, dá para perceber que ficou como um nível importante de suporte, e mais essa referência que vai ser visível no gráfico diário, esse topo aqui. Então, mudando aqui, vindo aqui trabalhar aqui acima, já gera uma expectativa um pouco mais favorável pelo gráfico semanal. Eu diria que para o gráfico semanal ficar mais interessante, ela voltar para cima dos R$ 29,00. Aí sim ela melhora o cenário, vai deixando um rastro aqui no gráfico, que a expectativa está mudando para esse papel e está apoiando mais compra, principalmente de prazo menor nesse ativo, de curto a médio prazo, visto aí pelo gráfico semanal. Sinais de alta no gráfico diário, por exemplo, acima dessa região aqui, diário semanal acima dos 29, seria muito bem visto para buscar operações de compra. E enquanto estiver dentro desse contexto aqui, se bater em nível de resistência e gerar sinal de baixa, em prazos menores, ficarei mais para a ponta vendedora. No gráfico diário, a tendência é de baixa, ela passou um tempo aqui tentando subir de maneira fraca, fez essa formação de dois topos aqui por volta ali dos R$ 27,65, 27,60 e 27,65,
Para quebrar a tendência de baixa, o diário tem que romper essa máxima aqui, ó. E, e como a volatilidade cresceu muito, o que, que eu aguardaria? Eu poderia até usar o gráfico 105 minutos, eu aguardaria estourar isso aqui para compra, né? Estourar isso aqui e buscar a operação de compra de fundo ascendente acima da região dos R$ 27,50, R$ 27,55, enfim, acima dessa região, desses dois topos aqui, que coincidem com fundos anteriores ali, ó, do gráfico diário. Então, de maneira geral, resumindo, no curto prazo, visto pelo gráfico diário, a tendência é de baixa. No gráfico semanal, a tendência é de baixa. No diário, acima dos 27,50 torna-se interessante para buscar operações de compra. No semanal, acima preferencialmente dos R$ 29,00 já seria mais interessante para se buscar operações de compra, já falando de position trade, no diário falando de swing trade. Prazo mais longo ficou mais arriscado. Quando eu falo mais arriscado é o seguinte, que se eu olho para um gráfico anual aqui, eu vejo um anual descendente, barras descendentes, eu sempre penso assim, tem outros ativos mais interessantes do que esse, pensando num prazo maior. Então eu evito estar dentro de ativos assim, falando de operações, por exemplo, pensando até nas carteiras que a gente tem, carteiras mensais, eu evito estar dentro de papéis desse jeito. Porque podemos ter algo assim, ó, você pega uma BHIA3 que faz essas barras descendentes e termina dando uma afundada. Ah, são empresas diferentes, são, mas assim, vou pegar a MGLU3 também. Gerou aqui, ó, porque a MGLU3 está com um bug no gráfico. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Tá com, mesmo assim, está com um bug no gráfico. Faz essas barras descendentes e termina ganhando força para baixo. Fica com contexto com risco maior para as operações de compra. Né? Há outros ativos assim, se você olhar para um gráfico anual de ver barras descendentes, você vai ter um risco maior para compra de prazo maior. Então, o ideal é focar em ativos mais fortes, é o que eu costumo fazer, ativos mais alinhados para cima. É isso, espero ter ajudado de alguma forma aí. Se esse vídeo for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, fique atento nesses pontos aí de reversão de tendência. A tendência ainda está alinhada para baixo no curto prazo, no médio prazo nesse papel. Precisa gerar sinais mais relevantes, apesar dessa recuperação que está acontecendo no pregão de hoje, sinais mais relevantes para apoiar a compra aí, pelo menos de prazo mais curto, começando com swing trade, para depois apoiar a compra em prazo maior. E lembrando, Dalton, eu quero arriscar a compra, eu gosto de arriscar a compra em níveis importantes de preço. Quando você tem esse cenário que deteriora, que reverte a tendência, aloca menos capital, que você, mesmo que dê errado, você está arriscando pouco. Se der certo, beleza, você já buscou uma boa relação com o retorno, mas também apropriada ao risco, ou seja, que você está correndo. Se der muito errado, você não vai se machucar tanto, mas se der bastante certo, você vai colocando novos lotes, né? Você vai aumentando a posição em relação à sua primeira entrada, que foi pequena, e você vai alocando um pouco mais à medida que o cenário vai sendo revertido em cima dessa ação. Beleza? Grande abraço, comente aqui, deixa o like aqui embaixo. Até mais.